a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. Eu sou o Arthur Alves. Meu nome é Mariana Bauer. Eu sou o João Vitor JV, Caverna do RPG. E, pessoal, estamos aqui no formato online, mas reunidos, todos os 4 apresentadores juntos novamente, para falar de uma coisa muito interessante, que é um assunto que veio assim do nada, mas que a gente lembrou que tem um filme novo vindo aí, e a gente queria muito comentar sobre isso, né? Eu não vou fazer muito suspense, eu já vou falar que a gente está aqui para falar de Jurassic Park, essa franquia maravilhosa que eu amo muito desde criança, e a gente está aqui para conversar e ver como que cada um lidou, ou como que conheceu a franquia, né? Então, eu acho que hoje vai ser um episódio mais curto até, porque a gente só queria comentar um pouco antes do lançamento do próximo filme. Então, pra gente já agilizar... Exatamente, o João conseguiu definir bem. É porque a única pessoa verdadeiramente fã aqui é o Cauã. O Cauã é a única pessoa que eu ouvi falar que tá ansiosa por esse próximo filme de Jurassic Park. Concordo. Você viu todos? Viu todos, todos. Nos bastidores eu ameacei todo mundo aqui pra eu colocar esse episódio em pauta. Coloquei um dinossauro na casa de cada... Esse episódio seria um filler, né? Na verdade, porque a gente ia gravar um outro aqui, que era um outro episódio. E aí surgiu essa pauta, porque a gente não ia conseguir usar o estúdio hoje, então a gente falou, ó, o episódio final da temporada tem que ser no estúdio, né, rapaziada? E aí a gente falou, tá, o que a gente vai gravar? Aí o Cauã, Jurassic Park, a gente, sério? Mas a gente não... Jurassic Park, rapaziada. A gente, não, mas Jurassic Park, a gente, tá bom, Cauã, tudo bem, Cauã, você pode falar. Não, eu aceitei porque, mano, pra mim é cômodo. Vou deixar o Cauã falando aí, vou deixar o Cauã liderar a pauta. É isso, vou deixar meus pitacos aqui. Não, mas não vai ser só eu que vou falar não, porque eu quero saber de vocês, como que foi que vocês conheceram a franquia, porque, de alguma forma, Jurassic Park chegou até vocês, né? Seja qualquer um dos filmes, né? Seja os últimos ou o primeiro, tem até os livros também, que são bem conhecidos, mas então, já queria começar com a primeira pergunta, como foi que vocês conheceram o Jurassic Park? Onde que foi que ele se introduziu na vida de vocês? Ia começar falando. Eu acho que pode ser Acho que pode ser você. Já que você se ofereceu agora, falando primeiro. Tá bom, eu começo então. Olha, eu não vou lembrar um ponto exato, mas o mais provável, e a memória que eu mais tenho vívida da minha infância, é vendo os filmes na Record. Eu tenho uma, tipo, sensação muito forte, Record? tipo, frequentemente. Tipo, frequentemente ligar na Record e, tipo, ser o canal que tá passando Jurassic Park. Quando eu era criança, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu tive minha fase de dinossauros, né? Minha obsessão por dinossauros. Todo mundo tem. Acho que é o evento canônico do nerd criança, da criança nerd. Verdade. Demais, Então, demais. tipo, mano, eu tinha livro de dinossauro, até hoje eu devo ter guardado em algum lugar, eu tinha uns bonequinhos. Tinha aquele desenho que passava na Band ou na Rede TV, que era tipo uns dinossauros 3D. Era tipo um Digimon de dinossauro. Não lembro o Nossa, nome. Dinossauro Rei. Caramba. Desenterrou. Isso, Dinossauro Rei. Muito bom. Muito, O muito bom. Dinossauro Rei é o que você quer ser. Uma parada assim, né? A música. Nossa, eu lembro que eles ficavam evoluindo, mas tipo, como era, sei lá, né, TV aberta, parecia que sempre entrava num loop, né? Nunca avançava de verdade a história. Mas eu Sim. tinha muito esse apego por dinossauros e tal, e Jurassic Park não foi diferente. O que eu mais tenho memória, e o Cauã vai poder me corrigir qual que é. Tem, obviamente, né, a cena do T-Rex, né, quando ele tá chegando, e tem a copo de água e pá. Talvez a cena mais icônica da franquia. Mas também um trecho que eu lembro com clareza, é quando, acho que é no 2, que eles estão numa van e eles estão com um filhote de dinossauro. E aí eles estão meio que cuidando desse filhote, mas aí ele começa a gritar e aí a mãe chega, né? E aí tem uma cena que é tipo a van pendurada num precipício, e aí eles estão tipo tendo que escalar, e aí... Eu acho que é no 2, Cauã, não sei se você vai saber me dizer se é ou não. É isso mesmo, mano, tá certinho. Isso acontece no 2 mesmo. E é uma cena, eu acho que é a cena mais icônica do filme, pra falar a verdade também.
É muito Sim, eu marcante. adorava essa parte. E eu É lembro de ver muito. várias vezes. Mas eu acho que esses dois são os que eu tenho mais, assim, gravado na memória. E depois de uns anos, né, teve o soft reboot, né, basicamente, que foi a franquia World. E eu lembro que eu fui no cinema e tal, né, Chris Pratt, pá. E aí eu acho que Chris tem Pratt, algumas pá. mudanças bem substanciais. Sim, o cara tá em tudo, né? O cara é o Mario, o cara é o Garfield, o cara é o Jurassic Park, O cara é o Senhor das todos os Estrelas. lugares. Mais importante, né? Senhor das Estrelas. Então, ele é o Ele e o Marvel, Pedro Pascal estão dominando Hollywood. né? Pedro Pascal tá seguindo os passos do Chris Pratt. Sim. Mas, e aí eu tenho a impressão que foi uma mudança bem diferente na franquia, né? Pelo menos assim, na minha cabeça. Eu tenho os filmes originais como muito essa coisa mais animatrônicos, né? Efeitos práticos. E o World parece que foi mais pro CGI total. Não sei se isso já tinha acontecido em algum ponto da franquia. Eu achei legal, mas olhando pra trás, assim, me passa uma sensação de, tipo, pô, os primeiros filmes tinham mais charme. Porque tinha um senso mais de você bater o olho e você meio que acreditar, sabe, na magia. Você fica tipo, Sim, caraca, mano, os bichos estão ali na frente deles mesmo. Parece Tal, e mais aí, real. sim, verdade. total, total. Ó, E aí você troca e, tipo, não sei, não que fique ruim, mas eu acho que fica mais artificial. mas eu posso fazer um comentário? Os dinossauros de CGI mesmo, tipo, completamente CGI, eles começaram a surgir a partir do segundo filme, logo depois do primeiro. Depois eles Caramba. começaram a abandonar muito os dinossauros com animatrônicos ou maquete, efeitos práticos, eles reduziram demais. Tanto é que no segundo filme, o único que eu lembro assim de cabeça que eles usaram, lógico que pode ter mais, né? Na pós-produção eles provavelmente devem ter ajustado e tudo mais. Mas um que eu me lembro assim claramente que é animatrônico é o dinossauro, o T-Rex bebê que eles carregam. E eu acho que é o único de memória assim que eu lembro que eles realmente usaram, porque depois disso foi só CGI ao longo de toda a franquia e alguns pequenos usos de animatrônico quando é algo mais de perto, sabe, que precisa de um contato mais real. Mas eles abandonaram muito cedo os animatrônicos e começaram a usar e melhorar cada vez mais o CGI. Isso foi meio impressionante, porque depois que eu comecei a reparar que eles começaram a partir do segundo filme. E eu acho que acaba aliviando, né, o custo de produção, essas coisas. Então acaba sendo Demais. conveniente, né? Deve ser mais rápido. Mas eu acho que é uma coisa. Hoje em dia eu tenho dúvida, assim, eu até fiquei me perguntando, assim, pensando antes do episódio, se, sei lá, Hollywood e as grandes produções hoje em dia têm mais dificuldade para fazer efeito prático. Como se, tipo, hoje em dia tem menos profissionais que sabem fazer efeito prático, comparado com toda a gama que sabe fazer CGI. Até porque é uma demanda menor, né? Faria Verdade. sentido. Mas, sei lá, se fosse rolar um filme de Jurassic Park, ou e tivesse um foco maior em efeitos práticos, e, sei lá, né, Cara, teria profissionais pra fazer isso. eu não sei. Eu acho Teria, que é. teria. É, isso que eu ia falar. Eu acho que é muito Acho que uma teria, questão de Mari? tempo. Teria. Eu acho que é uma questão de tempo. Os caras querem sair Também. logo? Vai, faz logo, faz logo. Não monta robozinho, não. Vamos fazer logo esse negócio. Acho que é uma parada meio assim, sabe? Meio toque de Infeliz... caixa. Infelizmente, efeito prático demora um pouco e efeito em CGI, em computador, é mais rápido hoje em dia. Antigamente era um pouco mais truncado, né? Era um pouco mais difícil. Por isso que o Sim. pessoal fazia tanto efeito prático. Hoje em dia é muito mais rápido você fazer pelo computador, porque você não tem a limitação de espaço, técnica, gravidade, qualquer coisa, assim. Então, quando você faz pelo computador, você não tem um limite exato. Então, você pode extrapolar e não tem, tipo, eu preciso comprar não sei quanto de plástico para montar esse boneco aqui gigante de um dinossauro. No computador, não. Você meio que precisa de um programa, para ser mais exato. Aí depende do que a direção, o estúdio vai preferir. Inclusive, E eu uma acho, coisa acho que dá pra que. acrescentar. Ah, não. Você ia comentar uma coisa que me chamou a Pode falar, atenção, João. falando que, não é impossível fazer hoje em dia. É que eu não sei se vocês viram, estão acompanhando a divulgação do Superman. Que o James Gunn mostrou que os robôs Sim, lá foram todos construídos mesmo, os robôs da Fortaleza da Solidão. Tipo, são os animatronics. Então eu achei muito da sim, hora isso daí. Tá? É uma coisa que dá pra fazer hoje, É, verdade. eu tipo, até só pensei em depende de Five diretor. Nights, né, que eu acho que foi um dos filmes que eu Putz, vi, assim, verdade. que mais eu vi, assim, caramba, os personagens principais, entre aspas, É são até efeitos práticos. estranho, eu ia até comentar isso. Muita gente estranha mais efeito prático do que CGI, o que é muito estranho, porque às vezes você vê um CGI muito feio e você fala, não, isso aqui é efeito prático, e quando você vê é o contrário, assim, eu acho, É, mano, muito engraçado. e tem essa questão também que o efeito prático ele precisa ser muito bem feito e muito bem executado também, né? Eu acho que Sim. exige uma técnica e uma mão de obra muito bem feita. Por isso que deve ser tão caro também, né? Tem essa questão.
E eu acho que outro ponto que eu ia acrescentar também é que é a parte criativa, né? Porque no CGI, na computação gráfica, você meio que não tem um limite específico, né? Você pode executar a maior parte do que você imaginou na sua cabeça. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um filme aqui. E eu tenho uma ideia muito maluca, só que é caro e difícil de fazer. Então, tem a limitação técnica de você executar aquilo em prática, né? Seja com maquete ou qualquer outro tipo de meio que eles usam enquanto eu estou gravando o filme. É muito mais difícil você fazer isso do que você colocar no computador, pagar um artista para fazer aquela cena, renderizar tudo e depois exportar, sabe? Lógico que eu tô simplificando muito aqui, mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Que, tipo, é muito mais fácil você executar uma ideia criativa em computação, porque é mais fácil de manejar também, né? Dá mais liberdade. Eu ia até perguntar pra Mari, né? Porque acho que daqui ela é a pessoa que mais tem contato com programas e pô, isso dá, por mais que o CGI seja mais rápido, né? O VFX como um todo, eu acho que hoje em dia é uma faca de dois gumes a forma que é aplicada, porque acaba servindo mais como um sucateamento de tipo, mano, bora fazer isso o mais rápido possível, da forma que dá. Porque ainda Sim, assim exige muito tempo, né? Eu acho que Avatar é um exemplo. Eu não acho que é um filme necessariamente uau, mas assim, tecnicamente falando, eu acho que ele é o ápice do CGI, sabe? É bizarro, assim, Sim. você vê, ainda mais o 2 que saiu, tipo, mano, é absurdo. É absurdo, é tudo a água, os cabelos dos avatares, sabe? É tudo muito palpável. Mas em sim, paralelo, a gente vê produções que têm pouco tempo de desenvolvimento, e o CGI é feito mais como, tipo, ah, beleza, né? Bora agilizar isso aí. Então, eu não sei, eu fico me perguntando, tipo, vai, eu sei que stop motion é o exemplo extremo, né, de um efeito prático. Que aí sim. realmente leva 5, 6 anos pra fazer um filme stop motion. Mas, sei lá, Mari, você tem, assim, você que tem mais contato, você tem a impressão que no fim do dia, ambos exigem muito tempo? Eu acho que ambos exigem muito tempo. E, inclusive, eu acho que falar que o CGI vai salvar faltando, tipo, sei lá, um mês pra terminar o projeto é mentira. Você precisa quase um ano pra terminar alguma coisa. Não dá pra você simplesmente, vou fazer uma cena de uma cidade destruindo. Você pode virar à noite fazendo coisa e entregar em um mês, só que não vai ficar tão perfeito, tão bem executado, como você faria em um ano, com uma equipe, com revisão. Muita gente fala que efeito prático é mais rápido, mas é porque às vezes não passa por revisão, se passa por revisão é tipo uma ou duas pessoas. Isso não é certo, tipo, você deveria revisar a cena, ver erros que às vezes dá pra perceber, tipo, é escancarado que dá pra ver, mas por causa do tempo você não consegue arrumar, ou que ninguém percebeu e quando sai para o público te joga pra merda porque você não viu aquilo. Sim. Então, um exemplo bom disso é as produções da Marvel que você estava falando, elas são feitas em quase um ano, assim, só que as gravações demoram um mês e a edição às vezes demora um mês, vamos supor assim, e o CGI menos ainda. Então, isso deveria ter um prazo muito maior. Tanto efeito prático, eles têm um prazo maior para fazer isso, porque eles sabem que eles podem refazer, e se ficar estranho demais, eles têm que recriar alguma coisa assim. Não sei Hum. explicar certo. Que o melhor jeito de você usar CGI e ele funcionar direito é você usando efeito prático. Olha que loucura, né? É verdade, né? Então, A então, junção dos dois funciona muito bem também, né? Esse é um ponto que a gente esqueceu de falar. Um que fez isso muito bem foi o último Mad Max, né? Ah, E nossa. sim, que eu acho que é um exemplo supremo, assim, da junção de efeito prático e CGI. Nossa, é o, perfeito. mano, o Avatar, ele usa efeito prático e CGI. Sim, Não sei se vocês sabem disso. Sim, Ou eles sim. verdade. mergulhavam, eles atuavam embaixo d'água. E Ah, aí tinha caramba. captura de movimento, tudo. Então é uma junção dos dois. E quando você junta esses dois e você tem tempo pra ajustar os dois em si, eles funcionam. Eles funcionam muito bem. O que ferra, né? É quando você tem pouco tempo e nenhum dos dois sai bem. Sim. Isso até me lembrou Sonic, porque o Sonic eles colocam, né, os bonecos do tamanho real, que eles vão estar no filme, e depois eles só, tipo, animam eles e tal. E o mesmo acho que foi feito pro Quarteto Fantástico, né, que tá pra sair, né? A gente não saiu pra gente falar, né, Colocaram se ficou coisa, realmente né? bom o CGI. Isso. Mas eu acho que pelo que a gente tá vendo nos trailers parece que tá bem legal. E eu acho que justamente essa questão de, pelo menos essa impressão, no efeito prático, se você conseguiu fazer o take, mano,
a pós-produção, ela não é a parte mais importante, sabe? É você cravar que a parte que você gravou e você fez o bagulho tá feita. Já no CGI, eu acho que, tipo, mano, se deu alguma coisa de errado na gravação e você for tentar resolver na pós-produção, ferrou, tá ligado? Porque acho que o que mais pega num CGI ruim é quando você tá interagindo ele com algo que é real e você percebe a diferença, né? Cara, Você percebe que é só mas é um muito 3Dzão. louco que tem muito essa questão de que a gente pega muito esse negócio de tipo, pô, o CGI, às vezes o pessoal comenta, né? Às vezes o CGI de mais antigos, alguns CGIs mais antigos são mais realistas do que os que tem hoje. Eu não concordo 100%, tá ligado? Eu imagino que muita da coisa dessa questão é que antigamente o pessoal não trabalhava tanto com o Vale da Estranheza, e também tem a questão de que criaturas e outras coisas ficam um pouco mais fácil de fazer. Então, se você pega esses Jurassic Parks mais antigos, eles têm um negócio, você bate o olho, beleza, você sabe que é CGI nesses dinossauros, porque eles não existem. Mas ao mesmo tempo, quando você assiste quando é menor e tudo mais, meio que você faz uma vista grossa e fala, pra época, era muito bem feito. Eu lembro muito dos Jurassic Park que eu vi no começo, voltando agora para as perguntas iniciais, como é que cada um conheceu, né? Pra continuar. Que, na verdade, quando eu vi, o primeiro Jurassic Park que eu vi foi o 3, cara. Isso é muito louco, tá ligado? Nossa. Sério? Eu Caraca. conheci os filmes por conta do Cine Cartoon. Eu via no Cine Cartoon. Quando eu comecei a ver, eu lembro que passava os filmes no Cartoon Network. E eu vi o terceiro e eu gostava muito de dinossauro. Tinha essa época que eu era completamente fissurado por dinossauros. E o terceiro é que tem aquele carnossauro lá, aquele dinossaurozão que ele meio que substitui o T-Rex, né, no terceiro filme. E eu lembro que me chocou bastante. Tem uma Dinossauro. cena das gaiolas lá, que eles estão suspensa, né? Que tem aquelas gaiolas que tem os pterodáctilos lá, que me marcou bastante. E depois só que eu fui ver o primeiro e o segundo filme. Então, eu tenho uma memória muito mais vívida do terceiro do que os dois primeiros, embora eu goste mais do primeiro. O primeiro é meu favorito. Então é muito louco. E assim, eu não revi tantas vezes. Eu revi várias vezes quando era pequeno, mas quando eu tava adolescente pra adulto eu não revi tanto. Tanto que quando falaram de fazer esse episódio eu fiquei meio, beleza, eu acho que eu lembro das coisas. Foi uma parada meio assim. Mas foi assim que eu conheci a franquia, cara. Essa parada que o Arthur falou, aquela obsessão em dinossauro. Tinha um filme de dinossauro, eu vi os filmes, e eu achei legal, eu gostava, sabe? Eu gostava mais pelos dinossauros do que pelos drama humano. Eu fui entender um pouquinho melhor quando eu revi um pouco mais velho, e eu comecei a gostar dos personagens e tudo mais. Tanto que tem aquele cara lá que usa óculos escuros, que eu esqueci o nome dele agora, que ele aparece no primeiro filme e no segundo. Ele também tá no segundo. Dr. Lee. Isso. Sim. Ele é bem legal, esse É o personagem. que aparece de novo nos últimos filmes? Ele chega a voltar, Ele né? tá nos últimos filmes. Acho que sim. Tem parte do elenco original que volta. Sim, é isso mesmo. Ele tá no último filme. Com o Jurassic Você não World. teve contato com a parte do... isso. Cara, eu vi o primeiro só. Eu vi o primeiro quando saiu porque eu gostava bastante de Jurassic Park quando era mais novo. Tanto que a gente tava discutindo aqui que a gente tá velho, porque o primeiro Jurassic World é de 2015, ou seja, 10 anos atrás. Nossa. Então, Sim, mano. eu vi na época e eu vi algumas vezes na TV, cara. E eu achava legal. Eu achei legal. Tipo, eu não gostava tanto quanto eu gostava dos primeiros quando eu era pequeno. Mas é divertido. Tem o Chris Pratt, eu acho que ele tá bem ali. Ele tá fazendo o Chris Pratt sendo Chris Pratt, né? Que a gente tava comentando. Exatamente. E tem os dinossauros de CGI, Uhum. que não são tão legais que nem os animatronic, mas assim, o CGI, embora a gente reclame, dessa época já era mais superior do que, sei lá, do terceiro filme, por exemplo. Então já dá pra pegar Com certeza. algumas questões assim e falar, é legal o filme, sabe? Tem aquelas viajadas que já tinha nos primeiros filmes, né? Que era de tirar. Eu lembro que tinha uma parada dessa nos filmes clássicos, que era tipo, os dinossauros eles eram tirados do âmbar, o DNA, pra fazer um clone que todos eles eram. Tinham dois sexos, né? Eram hermafroditas, tinha uma parada dessa, muito louca. Então eles faziam essa Sim. ideia e eles mantêm isso só que acima no Jurassic World, porque ele começa a fazer aquele dinossauro feito pro exército, né? E os caras começam a querer usar como equipamento militar, sabe? Tipo, arma militar, uns bagulho muito louco. E assim, a gente tem que fazer vista grossa, tem essas maluquices, porque é um filme de ficção científica de aventura. Mas, sei lá, se fosse pensar muito cientificamente, a gente saberia que tá tudo errado, porque pra começar, dinossauro tem pena, né? E não tem nos filmes, então é isso. Tá ligado? Sim, Tem sim. que Nossa, rever isso aí. que Tem uma decepção quando eu explicação descobri. isso. Do porquê nos filmes não tem. Porque no livro, ele não sabia, né, na época que ele escreveu, não tinha Aham. esses fatos tão científicos. Sim. Aí o pessoal meio que se baseia nisso. Então eles Peraí, recriaram, de tipo, a quando é o imagem mais de livro? um réptil. De quando é o livro? Nossa, o livro é de 1000 pouquinho lá. Sim, eu tô buscando aqui a Então- informação. Porque é 1990. Ah, então tá errado já. Tá Mas errado.
Nós já sabia. Não, E, ele meio que tinha uma e eu- noção, em mas assim, eles 88, não eram cientificamente. Assim. Curiosidade, em 88, quando o Walter Simmons estava escrevendo o Quarteto Fantástico, ele fez o Quarteto Viajar pro Passado. E os dinossauros tinham pena no quadrinho. Só queria dizer isso, porque ele era arqueólogo. Já tava cientificamente acurado. O Walter Simmons é muito Mas é no foda. Word, né, que tem esse dinossauro aí mutante que ele é branco, né? E ele tem, tipo, ele é tipo um T-Rex branco com umas garras. E ele fica invisível, não fica? Eu tô confundindo. Fica. Os absurdos. Ele não chega a ficar invisível, mas ele se camufla, né? E sim, é o Indominus. Ele aparece Indominus primeiramente Rex. no Jurassic. Isso mesmo. Aí tem a luta final, né, do T-Rex contra ele. Aí tem aquele bicho, O o melhor jacaré cena, mano. gigante. Essa cena é da hora. Pô, não, tô lembrando agora, tem umas cenas muito boas no Word. Pô, é nesse que tem a fuga da bola. Tipo, a mina, Sim. eu acho que é uma ruiva. Não, esse é o 2, eu acho. Não é o 2? Sério? É nesse mesmo. E os meninos estão dentro de uma bola. Nossa. Que Ela eles tá vão fugindo controlando. da cápsula. Depende. No primeiro Jurassic World é os dois meninos, Isso, que estão dentro da que bola. são os sobrinhos da Claire, que é a ruiva. E no segundo filme, eu acho que é o Owen que tá na bola, se não me engano. Ah, Ou Tá ela. todo ferrado também. o negócio. Hã? Então no segundo filme Tá tem todo bola. ferrado, mano. Aí ele tem que ligar, é muito bom. Verdade. E no segundo tem bola sim, mano. É que eles estão fugindo da ilha. Eu não vi o segundo, então é nóis. Ah, você não viu o segundo? Eu não, parei no primeiro Jurassic World. Bom, mas só pra gente finalizar aqui como a gente conheceu a franquia, como foi que você conheceu, Mário? Como que você foi introduzida a ela? Nossa, é estranho porque eu nunca vi os clássicos. Eu via muito meu pai falando. Ele gostava muito do Steven Spielberg. Ele é fantástico, né? O Star Wars, Sim. tudo. E eu lembro que nem o Arthur falou, eu tipo via pequenas cenas em sessões da tarde, assim, que passavam, alguma coisa assim. Mas eu nunca parei pra assistir o clássico. O que eu realmente vi, que eu vi os 3 filmes, foi do Jurassic World. E eu lembro que, tipo, eu vi o primeiro filme, eu fiquei, tipo, nossa, que legal, né? Sabe, dinossauros são legais. Porque eu não tinha tanta essa pira. Eu não curtia muito dinossauro. Entendi, não teve esse foco. Não tive. Caraca. Eu achava legal, mas eu nunca fui a fundo, sabe? Aí eu Sim. assisti o primeiro filme, Jurassic World, eu gostei pra caramba. Eu lembro que eu tava no cinema. A gente foi no cinema, né? Com a minha família, e a gente meio que ficou tipo, nossa, que legal! Nossa, pai, quando é que sai o próximo? Não sei o quê. Porque meio que ele deixa um gancho, né? Deixa. Do que vai acontecer. Só que o segundo, ele é bom, mas ele não chega a ser que nem o primeiro. Quando eu fui ver de novo, né? Mano, tem uma pausa de tempo entre os filmes que é gigantesca. Calma aí. Gigantesca. Nossa, entre o terceiro Jurassic Park e o primeiro Jurassic World foi 10 anos. Então, Caramba. É um gap muito grande. E, tipo, entre o primeiro Jurassic World, ele foi lançado em 2015, se não me engano. E o segundo foi em 2018. é. É uma pausa bem grande. E eu lembro que o primeiro e o segundo eu achei muito bom, só que chegou no terceiro eu não entendi nada. Eu não lembrava o que aconteceu no segundo pra o que tava acontecendo no terceiro. E aí, meio que os dinossauros tava no continente e dá todo aquele O terceiro problema. não traz o Tem a elenco cena... dos antigos? Tem isso também, por isso que ficou confuso Sim, também, né? é esse. Então, eu acho que Então, é isso. muito doido, assim. E no final eu gostei pra caramba da franquia, mas, tipo, eu nunca fui mais a fundo, porque o terceiro filme meio que estragou isso. Tipo, nossa, mano, o que tá acontecendo aqui? Não era mais aquele primeiro filme que eu vi, sabe? Sim. Mas a Nossa, conclusão é ruim? Sim, o A terceiro filme é um conclusão é meio desastre. ruim. Sim, muito ruim. Tristeza. Nossa, mano. E o pior é que, tipo, era pra ser o Vingadores Ultimato de Jurassic Park. Sim. Porque eles trazem o pessoal dos primeiros filmes, trazem os dinossauros que aparecem nos primeiros filmes também. Uhum. Tem muita referência, mas mesmo assim eles conseguem, cara, cair em cima. E, tipo, tem a questão também que os dinossauros estão soltos pelo mundo também, o que poderia ser interessante, uma abordagem mais focada nisso, mas não foi descartado. Tem clone, enfim, é muita... Tem mosquito, eu lembro que tinha alguma coisa assim. É gafanhoto. Gafanhoto geneticamente Gafanhoto. modificado. Eu falei, cadê o Nossa. dinossauro, mano? Que isso? Exatamente. Eu só queria Sim. abrir Mas- parênteses mas- aqui, só pra fazer uma errata, porque a Mari falou, Steven Spielberg é muito foda, não sei o que, Star Wars, como é que é, Mari? Só que eu não quis interromper. Star Wars, nossa. Eu, Star Wars. Confundi. Como assim? Nada a ver, tá ligado? Errada não tá, porque
Ele O só Spielberg apresentou. foi essencial pro George Lucas. Não, então, ele apresentou o George Uhum. Lucas pro compositor e tudo mais lá. Ele ajudou a entrar, mas ele não participou Sim. diretamente do filme, cara. Tipo, ele É, ajudou ali. diretamente não participou. Mas não é um filme Não, dele. mas essa é Perdão. Não, tudo bem, só pro top pessoal 10 não bater em efeitos. você, eu tô corrigindo aqui pra falar. A gente sabe, tá? A gente comete erros, desculpa, gente. Tá antecipando. Não, João, mas foi bom você ter falado isso, porque você deu um gancho muito bom. Porque no primeiro filme a gente tem George Williams, cara, fazendo a trilha sonora, e é uma das trilhas sonoras mais marcantes da história do Não, o cinema. John O Williams, primeiro. Sim, aham. Você falou Ele que George faz a trilha Williams. sonora clássica. Você falou George Williams. Quê? Você falou George Williams, mano. Falei errado. Hoje tá terrível, mano. É isso que dá Vinci preparo. É. Mas eu queria comentar da questão da trilha sonora, mano, porque realmente ela é muito marcante. E eu acho que foi um dos principais motivos também pro filme ter se tornado o que é. Tipo, além do CGI, né, do efeito prático, o filme ser muito redondinho, muito bem feito também. Acho que a trilha sonora foi muito essencial também, né? É aquele Uhum. caso do Sim. combo completo, assim, o pacotinho completo fez o filme ser tão clássico, né? Acho que o mesmo vale pra Star Wars. O Exatamente. conceito é muito legal, os efeitos pra época, né? Acho que Star Wars justamente vai pra um outro lado, né? Obviamente, tem muito efeito prático em Star Wars, mas acho que Sim. ele usa mais CGI, né? Acho que o CGI de Star Wars, o sabre de luz e tal, as batalhas Uhum. de laser, algo que, tipo, chama muita atenção. Eu acho que Jurassic Park, de uma forma ou outra, acaba indo pra um caminho um pouco diferente, mas que dialoga. E aí tem toda essa composição que ajuda muito a criar essa estética do mundo. Tanto que eu não sei vocês, mas quando, por exemplo, teve jogos que eram de dinossauro, eu lembro que tinha um que eu joguei no 360. Mano, jogo X, assim, nada a ver. Mas era um jogo de dinossauro que você ficava, tipo, meio que se separar num mundo, você era transportado, era um first person shooter que você ficava, tipo, mano, matando dinossauro, Velociraptor e os caramba. E por mais que não tinha nada a ver com o Jurassic Park, eu acho que, mano, no meu consciente, assim, eu acho que de muita gente, ver alguma coisa de dinossauro real ou com pessoas é tipo Jurassic Park imediatamente, sabe? Sim. É muito difícil Sim, você ver uma obra com humanos e dinossauros que você não Pô, associa com Jurassic Park. Dino Crisis Verdade, foi tem mano. inspirar como. Jurassic Park. Tipo, é meio inevitável você se Ainda inspirar ou quase. fazer referência, tá ligado? Verdade. Inclusive puxar a orelha da Capcom que já tá na hora de fazer um remake de Dino Crisis. Já passou da hora. Pior, É que teve pior. aquele Dino não sei o que saiu agora, né? Que tem aquele multiplayer lá. O pessoal pensou que Sim. era. Nossa, É Exoprimal, não é? Exoprimal? Acho que é isso. Exoprimal. Aham. Isso mesmo, Então, João. aí o pessoal pensando, nossa, Dino Cry. Não, Exoprimal 9P, ué. Ué. Eu espero que isso tenha sido só um aquecimento, só pra ver como que a fanbase reage, porque eu ainda tô esperando o remake de Dino Crisis, meu. Tem que ter. Uhum. Acabar os de Resident Evil, eles começam a fazer o de Dino Crisis. Nossa, Eles vão nunca, não tem que seja dar nunca. por franquia. É, infinito. Daqui a pouco a gente vai ter o Legal. remake do 2, do Resident Evil. Quando terminar isso, começar a Não, tem que ter refazer o remake do Resident Evil 3, né? Por favor. Porque o 3 merece um remake de novo. Bom, mas enfim. Aqui no episódio de Resident Evil, né? E eu acho que outro ponto que eu queria comentar com vocês é que, tipo, o primeiro filme, ele é um clássico, não tenho o que dizer. Ele é o meu filme favorito da franquia também. Eu tenho muito carinho por ele, assisti milhares e milhares de vezes. Eu acho que ele é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, porque eu assisti pra caramba. É, ele foi meu hiperfoco por muito tempo, né? Como os meninos comentaram aí também, tipo, a paixão por dinossauro na infância. Eu também adorava, tinha bonequinho e tudo mais. Eu gostava de ficar pesquisando o nome dos dinossauros, aprender mais sobre eles, então era muito interessante. Eu acho que Jurassic Park foi o estopim pra isso. Depois acabou, mas tudo bem. Mas eu continuei Acabou. gostando dos filmes. E, tipo, os próximos filmes tem uma questão que, tipo, eu não sei o que que é, não sei se realmente foi durante a produção que teve algum problema. Eles estavam esperando o autor terminar os livros, mas aí não esperaram, ou esperaram, só que deu conflito de ideia. Eu realmente não sei muito o que aconteceu, mas deu pra ver que eles perderam um pouco a grandiosidade que o primeiro filme traz, sabe? E eu não consigo explicar de jeito nenhum, tipo, como o primeiro filme é uma obra tão bem feita, mas depois disso em diante, a gente nunca teve algo que poderia chegar perto, sabe? Apesar das várias tentativas. Pô, hoje em dia já dá pra dizer que Jurassic Park e Jurassic World é quase um Velozes e Furiosos da franquia dos dinossauros, né? Porque tem filme direto, mano. A gente tá indo pro sétimo filme. Uhum. Sétimo? É. Acho Sim, que sim, é. porque foram
2 trilogias e agora tá vindo o 7º. Então, é muito filme. E mesmo assim, tipo, apesar de ser divertido, é legal ver ele dinossauro lutando, humano sendo devorado, mas nenhum chega nem perto do que foi o primeiro filme. Vocês sentem isso também? Sim, Sim. bastante. Mano, A eu vou gente comparar, né? Já acompanha, que a né? Mari mencionou, eu penso muito em Star Wars, assim, sabe? Quando eu penso em Jurassic Park. É, mano. Que tá ali 1 pra 1. Sim. Mas vou usar o Star Wars de uma forma, como um bom exemplo, que é raro, né? Nesse caso. Mas. Porque, Caraca! porque Star Wars concluiu. Tipo, não, porque, eles fizeram o soft reboot, né? Nova trilogia. Uhum. Mano, eles encerraram e, sei lá, não tem perspectiva ainda de uma nova trilogia nesse formato, né? Episódio, sei lá, 10, 11, 12. Do Não principal, tem né? uma perspectiva. Por mais que eles ainda fazem filmes, por mais que eles ainda fazem filmes do universo, eu tenho a impressão que, beleza, eles amarraram essa história e ponto. Quanto o Jurassic Park, tudo bem que são novos filmes e tal, mas parece muito uma repetição de fórmula, tá ligado? E eu achei muito estranho eles já anunciarem um novo filme com a Scarlett Johansson. Eu fiquei, caramba, nossa, acabou de É, encerrar aquela então. trilogia nova e já vai ter um novo filme. E eu não sei, inicialmente, aí eu vou, não sei, eu vou dar uma opinião que eu não sei se vocês concordam. Tipo assim, Hum. quando eu penso em dinossauro, pra mim acaba sendo uma parada meio boba, tá ligado? É um bagulho meio bobo. Porque eu não consigo levar tão a sério na minha cabeça. Mas quando eu vejo, tipo, um filme de Jurassic Park que tem até um tom de suspense e terror, eu fico tipo assim, caraca, mano, esses lagartos gigantes são meio tenso, né? Dá pra fazer um bagulho da hora. Meio tenso. Eu fico pensando, né, que, sei lá, Jurassic Park da vida, né, esse formato, poderia explorar histórias que não são sobre, tipo, simplesmente, os dinossauros estão à solta e tal, eles estão causando no parque, tipo... Eu não sei, eu acho que é um universo rico, dá muita margem pra explorar coisas diferentes. E eu sinto que a franquia, ela acaba se repetindo muito. Tanto que eu tirar uma dúvida. O Jurassic Park 3 e o Jurassic World 3, eles meio que são a mesma coisa, né, no sentido de que, tipo, no 3 os dinossauros também vão pra cidade, não vão? Mano, Não, é no segundo filme. no segundo. O Ah, é? T-Rex, o T-Rex ele vai pra São Diego, mas fica por isso, sabe? Nenhum outro dinossauro sai. É só o T-Rex. Ah, Tipo, então logo. nunca rolou em grande escala. Não, em grande escala não. Isso só acontece no Jurassic World mesmo. Mas Uhum. no segundo filme, realmente isso acontece. O T-Rex vai pra São Diego e faz uma baguncinha lá. Por burrice dos caras, né? Burrice. Sim, lógico, sempre é burrice dos humanos. Os dinossauros são mais inteligentes e racional que os humanos nos filmes, né? Então, acontece. Eu lembro, Mas Mas da, é enfim, um. eu lembro daquela frase clássica do não, falei, falei. se você não se mover, ele não vai te ver, velho. Que até hoje é referenciado em todo lugar. Até no Incrível Mundo de Gumball tem isso, velho. Tem uma hora que ele tá com a Sim. menina lá. Aí fala, não se mexa, ela não te vê. Ela, você sabe que isso é só coisa de filme, não é? Ah, corre atrás deles. E eu só queria complementar, antes de passar a palavra pro Arthur de novo, que essa cena do T-Rex no segundo filme, em São Diego, é muito interessante também, é muito da hora. Eu lembro que quando eu assisti quando eu era criança, eu ficava morrendo de medo porque eu achava que a qualquer momento ele poderia passar pela minha rua, sabe? O É o T-Rex medo na Zona real. Leste de São Paulo. Sim. Bom, é só isso mesmo. Mas eu gosto muito dessa cena até hoje. É bem interessante. Não, eu tenho uma memória, assim, meio, tipo, consigo lembrar um pouquinho disso. Tipo, ele estourando uns cabos e tal. É, sim. Nossa, é muito bom. As cenas Não, de mas eu basicamente tensão amarrei o são muito que eu ia boas. falar. Ah, tá. O que você ia falar, Mari? As cenas de tensão são muito boas, eu lembro disso. Elas genuinamente são melhores, são as melhores partes do filme. Nossa, e isso é algo engraçado porque, assim, todo mundo sabe que os livros de Jurassic Park, eles realmente trazem mais essa abordagem mais grotesca, Mas do algo mais terror. puxado pro terror, pense, Uhum. e que nos filmes a gente vê usado em pequenos momentos, em pequenas cenas, principalmente com tensão, e nunca chega a ser um horror ou, sabe, uma situação de terror mesmo. O exemplo que eu Sim. posso citar aqui é, por exemplo, no primeiro filme, onde tá aquele cara que ele causa aquela bagunça toda no parque porque ele queria roubar o DNA dos dinossauros. Não sei se vocês vão lembrar. Mas Lembro. ele acaba sendo pego por aquele dinossauro que ele abre meio que as orelhas e solta um veneno, Veneno, né? sabe? Ah, Sim. nossa, lembro Pô, dessa cena. nossa, essa cena pra mim é full terror, sabe? Full suspense. E a gente teve isso no primeiro filme, e depois, tipo, o que eu posso tentar lembrar aqui é, por exemplo, no Jurassic World 2, onde aquela junção de Indominus com Velociraptor tá na mansão da menininha, sabe? Do Uhum. vô dela, aí ele tá
tipo, tirando o cobertor dela, e é uma cena bem assustadora também. Enfim, são pequenas cenas, né? No terceiro filme, eu acho que tem algumas cenas meio puxadas pro terror também, mas nunca isso é abordado de forma mais séria, e nunca foi um tema central também. O que eu acho que o Arthur até comentou que poderia ser algo mais abordado pela franquia, né? Principalmente já que a gente tá fazendo mais filmes soltos e não uma trilogia como anteriormente. Então, acho que isso poderia ser algo muito bem abordado por eles, porque tem potencial, né? Pô, é uns bichos gigantes correndo atrás de você e que são predadores, eles vão te matar com certeza. Pô, Então, mas eu acho que. isso abre muita margem. Não, você comentar, o mais assustador mesmo é o Velociraptor, né? Porque o bicho é inteligente e podia abrir porta, né? Acho que se fosse um filme de terror com o Sim, Velociraptor ia dar mais tensão ainda. nossa, Velociraptor é um bicho que realmente dá pra trabalhar com ele assim e criar algo super assustador mesmo, porque dá muito medo. Mas eu Tanto tem acho a que cena da os outros... cozinha, né? A cena da Sim. cozinha que elas são escondidas e tem Super o icônica essa Velociraptor. cena. Nossa, demais, demais. Muito boa essa cena. Enfim, é algo que poderia ser abordado. Pelo que eu vi no trailer do sétimo filme, que vai ter Scarlett Johansson, parece que eles vão fazer referência às cenas mais puxadas pro terror e pro horror dos livros. Então parece que eles vão pegar algumas cenas que aconteceram ali e vão trazer pro filme. O que é interessante, mas eu sei que tipo, vão ser só cenas soltas também, porque pela abordagem, pelo tom do filme, eu sei que vai ser algo mais puxado pra ação, principalmente porque a Scarlett Johansson vai ser uma militar e tal, eles vão caçar os dinossauros, pegar DNA e sei lá o que, sabe, padrão Jurassic Park. Mas, enfim, vai ser interessante eles trazerem essa referência dos livros para os filmes também. Eu acho que faz sentido ter essa abordagem porque tem um apelo infantil muito grande, né? Então, eu acho É, que se eles brecassem esse aspecto, né? Tivesse só uma educação para 14, 16 anos ou mais, uma parcela considerável da audiência não ia poder assistir, que eu acho que muitos pais acabam indo com os filhos, seriam porque eles viram, e aí eles vão, tipo, é um filme que eu gosto, eu acho que tem um apelo que pai deve ver e falar, meu filho vai gostar também, então vai acabar levando. Mas eu pensei também eles estão fazendo com o Predador e com o Alien, né? Igual o Predador que saiu agora uma animação. Tipo, eu não sei sim, se tem animação de Jurassic Park, pelo menos eu, Tem. eu A tô gente tava muito falando tem, disso andado no enquanto a tema. gente tava esperando o pessoal chegar, mano. Tava falando essa ideia até. Sério? E como que é essa animação? Ah, não vi, mas a Mari me contou, eu falei, sério? Aí eu joguei no Netflix, tem 5 temporadas. Eu falei, como assim? É, Nossa, ela é mas é pro uma animação infantil, né? público. É, É, ela é é. pro público juvenil, né? Mas ela apela muito pra comédia, mas tem cenas muito tensas, eles falam. Eu nunca Ah, assisti, mas eu tenho uma amiga que ela assistiu, tipo, até a terceira temporada. Ela fala que, tipo, era muito bom. E ele se conecta com os filmes. Isso era uma parte nossa. interessante. Caraca. nossa, não É. esperava. A qualidade é muito boa e a única coisa que eu sei dessa série, assim, ela não tem muita cena de terror, né? Que seria assim, ou gore, alguma coisa. Eu queria muito isso. Eu queria muito ver um filme do Jurassic Park terrorzão, do Sim, que eu também. necessariamente mais ação. Uhum, concordo. Acho que seria uma abordagem bem interessante também. E isso que o Arthur falou, tipo, sobre o público, né, ser muito infantil, é muito verdade, porque, por exemplo, eu fui introduzido a Jurassic Park quando eu era criança, né, a classificação indicativa indica isso também, o tom que o Spielberg trouxe no primeiro filme também traz completamente isso, né, e se a gente for reparar, quase todos os filmes de Jurassic Park ou Jurassic World tem criança no meio, tem criança envolvida, né? Que eu acho que é justamente um escudo pro roteiro, tipo, não colocar, sabe, coisas super assustadoras ou um super gore ali no meio, uma pessoa sendo partida ao meio, Eu acho que sabe? também é mais uma questão do estúdio, porque você ter um filme livre, né? Meio que tipo, a limitação é 12 anos, mas se você for acompanhado, é bom, porque você lucra muito e é dinossauro, pelo amor de Deus. O tanto de Sim, criança que ama dinossauro é é ridículo. A gente então, acabou de citar aqui hoje, exatamente. né? Que a gente tudo conheceu porque gostava de dinossauro, tá ligado? Então, Então, É muito fácil chamar a atenção com e às vezes é um dinossauro. pedido do próprio estúdio, tipo, ó, não faz muito pesado, porque a classificação indicativa não deixa, vai que a gente tem problema, alguma coisa assim. E você lucra muito, né? Tanto que o Exatamente. primeiro Jurassic World é um dos filmes mais rentáveis da história, né? Então, sim. Eu acho que tá no Sim. top 10, se não me engano. E exatamente. Eu acho que ele, tipo, chegou no bilhão, eu acho que 1 bilhão e 600, então lucrou Caramba. muito. É, eles não vão abandonar a franquia. Eu pesquisei aqui no Netflix e, de fato, mano, eu quero que eu vi a animação. E tem duas. Uma tá, igual vocês falaram, né? 5 temporadas e a outra já tem 3. Caraca. Jurassic Park é uma marca muito boa, assim, ela vende. É que nem Star Wars. Mano, não tem como vincular. Não tem como colocar os dois. Tem que colocar os dois. O Star Wars e o Jurassic Park, pra mim, são duas marcas gigantescas. Sim, Então, sim, com mas é certeza. verdade. Demais, demais.
Eu mesmo amo demais os dois. Tipo, um tem muito influência do outro, principalmente por causa do George Lucas e do Spielberg, né? Uhum. E tudo mais. Dois Enfim. velho. Pois Dois é, velho esses Mas, faz dois velhos inclusive, aí. o Spielberg, É. ele teve envolvimento nos outros filmes ou só no primeiro? Acho que só no primeiro Só. que Acho teve que mais. Então, só nos primeiros. não, na primeira trilogia, né? Mas ele chegou a Uhum. trabalhar até o terceiro. Lógico que em uma escala menor, né? O primeiro filme é quase completamente ele. Aí no segundo, cada filme a participação dele vai diminuindo, sabe? Por isso que não teve um quarto com ele, porque ele já tava com outros projetos, sabe? Já tava investindo em outros filmes e tudo mais. Uhum. E, na minha opinião, acho que ele saiu também porque fazer um filme de Jurassic Park deve dar muita dor de cabeça, né? Eu imagino. Ainda mais naquela época, né? Depois que fez sucesso, eu imagino o pessoal caindo mais em cima dele, tipo, ah, não, faz isso, e ele não podendo fazer um filme dele. Eu acho que na minha É, cabeça funcionou assim. Também, acho. exatamente. E isso já começou a matutar na cabeça dele a partir do segundo, porque assim, pelo que eu vi, o segundo filme, ele realmente esperou o livro sair para eles acompanhar e continuar a história, mas durante esse período em que o livro estava sendo feito, ele conversou com outro roteirista e eles foram tendo outras ideias. Então, o segundo filme que o Spielberg fez, de Jurassic Park, a continuação, é uma junção das ideias dele com esse roteirista com as ideias do autor do livro. Então, por isso que é uma bagunça também e o cinema seguiu um outro caminho além dos livros também. Tanto que eu acho que ele não tem envolvimento nenhum no novo, né? No No Word. Word? Ele não Não, tem no No Word nenhum. acho Word. que não. No É, Nenhum, ele não máximo tá ele nem. como, tipo, produtor executivo, mas só por ele ter criado a franquia, talvez. É. Imagino isso é, também. exatamente. Sim, sim, Lembrou isso um pouco mesmo. a situação do Ridley Scott com Alien, sabe? Uma coisa É, dele tá, tipo, mano, ele tá muito envolvido no primeiro filme, aí depois, tipo, o estúdio começa a mudar e talvez... Tanto que o Spielberg, né, fez o segundo. sim. E aí depois, sei lá, o terceiro eu sei que o estúdio, mano, picotou o filme qual é o nome dele? David Lynch. Não é David Lynch. Qual que é o nome do Fincher. outro? Fincher, isso, David Fincher. Tanto que o estúdio picotou o filme dele, né? Falando que foi uma bomba porque as ideias dele Sim, foram trituradas, vivas. verdade. Não sei se Mesma Jurassic coisa com Park foi a Star mesma. Wars. É verdade, né? Mesma coisa com Star Wars. Star Wars é a mesma coisa, essa é uma trilogia. Tipo. É. Apesar de que o George Lucas teve muita autonomia, né? Fazendo a Os trilogia primeiros. clássica e depois o prequel. O Aham. prequel também. Isso é Tanto que verdade. o prequel ele é meio mais ou menos porque o George Lucas faz tudo, né? E ele não é ele não é um roteirista bom, né? Mas ele não escreveu o roteiro dos primeiros? Escreveu, aham. É Entendeu? dele. Mas teve muita ajuda dos atores, que eram muito bons, tudo mais, ajudando ele a interpretar, tipo, o próprio ator do Luke, né? Que ele falava, tipo, toda hora, o Mark Hamill, né? Pô, que roteiro merda, que diálogo merda, o George, tá ligado? Ele mudava algumas coisas, Nossa, que é é isso. sério? Aham, tem isso. Ele É falou, mano, Não isso. desse jeito. quem fala desse Ah, jeito, não, George? Ele falava umas paradas assim, tá ligado? sim. Mas eles são amigos até hoje ou, Sim, tipo, o sim, bagulho sim. São, é na São, vida são. são, real? pô. Era, Olha, era construtivo, mano. Era crítica construtiva. Tipo, pô, ninguém fala desse jeito, vamos mudar, vamos. Era uma parada meio assim. Não, mas eu vou fazer um acréscimo aqui. Eu vou falar que isso acontecia de forma muito natural no set, porque Sim. pro episódio de Star Wars que a gente fez, eu dei uma pesquisada como que foi a produção do primeiro filme. E durante a produção do primeiro filme, sempre que eles iam gravar uma nova cena, os atores realmente davam um pitaco pro George, mas na cena em si, eles trocavam no meio da cena, sabe? Eles Sim. meio que improvisavam. Aí, na conversa com o George, eles iam falando: Ó, George, eu acho que essa versão aqui fica mais natural, ficaria melhor. Aí eles iam conversando, porque o George, ele é muito cabeça dura também. Então, eles tiveram que matutar muito a cabeça dele pra trocar as falas, porque era tudo muito a visão do George, sabe? Então, eles foram acrescentando ali. Um que foi mais incisivo foi o Harrison Ford. Harrison Ford. Porque o Harrison Ford mudava as falas dele, improvisava, e era isso mesmo, sabe? Aí o Mark Hamill, tipo, ele ajudava o George no roteiro, trocava algumas falas, sabe? Mas todos eles apoiavam o George na questão dos diálogos, porque realmente diálogo é uma coisa que o George Lucas, ele peca muito até nas prequels, né? É só lembrar do Anakin falando eu odeio areia. E aí a conversa Então. dele com o Padmé e tudo mais. Porque aí, nesse ponto, os atores estavam tipo, vamos trabalhar com Star Wars. O George Lucas tava tipo, façam o que eu falo, e é isso, sabe? E também era tudo set verde, tipo, tela verde e tal. Tem toda essa questão. Nos antigos, não, tinha uma interação menor, tipo, era uma parada que tava começando a dar certo, ele ouvia ali os atores, tinha algumas tretinhas, mas tipo, não era treta, era meio que se ajudando. Aí por isso que é a diferença dos clássicos do prequel, tá ligado? Essa é a maior diferença, mas enfim. Será que o Verdade. Hayden e o Ewan McGregor davam palpites assim? Eu acho que não, viu? Acho que não, Porque por causa dos diálogos que ficaram, eu suponho que não.
Mas o que é engraçado, porque, tipo, eu não cheguei a pesquisar isso muito a fundo, mas no roteiro parece que tem diálogos muito bons que não foram pra versão final. E eu sei que muita coisa que o George Lucas escreveu pros prequels acabou ficando de fora, né? Tanto é que o terceiro filme ia ter muito mais duração, ele ia ser um filme muito maior. E pelo que eu vi, parece que tinha muito mais diálogos que eram para ser colocados, muita mais interação entre os personagens, principalmente entre Anakin e Padmé e o Obi-Wan também. Mas eles acabaram ficando de fora. E são de diálogo bons. Eu não entendi o porquê ficaram de fora, sabe? E por que a gente ficou com a versão que ficou. Então, teve alguma interferência aqui, provavelmente na produção acabou ficando de fora. Enfim. O que acontece, né? É meio natural nesse mundo Sim. Uhum. cinematográfico de Hollywood. Mas enfim, voltando pra Mas Jurassic pra World, você, como? Jurassic Park. Voltando, tipo, pra você que acompanhou desde a infância e depois viu o reboot, tipo, como foi pra você a expectativa e a conclusão, né, a realidade? Ah, mano, eu acho que, tipo, pra mim, foi muito interessante crescer junto com a franquia, né? Até porque o meu senso crítico ele só veio se desenvolver recentemente, então até alguns dias atrás eu amava todos os filmes igualmente. Cara, Mas hoje em dia eu consigo perceber que a discrepância de qualidade que tem entre eles, mas eu continuo curtindo mesmo assim, sabe? Eu tenho um apego meio emocional, então é muito fácil pra mim ignorar os efeitos e assistir, porque é muito divertido ver dinossauro lutando entre si, humano sendo devorado e tudo mais. Eu preciso dizer que, tipo, o primeiro filme tá em um patamar muito alto pra mim, assim, questão de. Não só como o Jurassic Park, a franquia, mas como filme mesmo. Eu amo muito esse filme. E o restante, tipo, eu vou acompanhando porque eu gosto muito, sabe? Tanto é que eu tô empolgado pro novo filme, eu assisti o trailer e eu gostei. Vai ter Scarlett Johansson, vai os ter dinossauros Scarlett parecem estar Johansson. muito bem feitos. Que já é um. Primeiro ponto positivo. Sim. Primeiro ponto positivo do filme. Não, porque realmente eles precisam de uma atriz ali que precise, sabe, trazer gente pra franquia, porque não vai ter mais o Chris Pratt, não vai ter ninguém mais dos clássicos. Então acho que colocar ela ali foi uma decisão acertada. Ela tem carisma pra isso. Então eu tô empolgado pro próximo filme, apesar de que eu sei que é quase. Quase não, provavelmente vai ser algo genérico, algo combinado com muitos elementos que a gente já viu antes na franquia. Não vai ser algo inovador, mas eu vou estar lá pra assistir, entendeu? Eu tô empolgado, vai ser interessante. E o Jurassic World, a franquia Jurassic World, né? Os 3 últimos filmes, são divertidos, são legais, mas eu consigo perceber a decadência, né, de qualidade. Muitas decisões criativas ali são péssimas pra mim, hoje em dia eu já não suporto mais, principalmente quando a gente fala dos clones, porque aí começa a clonar humano, clona dinossauro junto com outro dinossauro pra dar um super dinossauro, aí isso já começa a me dar nos nervos, sabe? Mas eu gosto muito da franquia, então eu acho que no fim o saldo continua sendo muito positivo, sabe? Uhum. Nossa, eu vou com dó desse filme porque ele tá entre. Ele não sei se vai lançar antes ou depois, mas ele tá ali no bolo de Superman e Quarteto Fantástico. Então, Nossa! Sim. Mas eu acho que ele tá com um espacinho bom ali entre o próximo filme que vai ser Superman, eu acho que ele vai conseguir arrecadar bem, viu? Se o filme for Os fãs bom de e tiver um dinossauro pouca. não vão deixar ele morrer. Não surpresa. vão. Bom, Jurassic Park tem muita bilheteria, cara. É muito difícil ver um que é abaixo da média. Entendeu? Eu acho que Uhum. o filme que menos arrecadou foi o terceiro filme. Depois disso foi só. Até o terceiro filme do Jurassic World arrecadou bem, se eu não me engano. Ele arrecadou pra caramba. Então esse filme eu acho que não vai ser diferente, mesmo tendo 2 super lançamentos aí em julho. Calma, vai estar lá pra Inclusive, garantir, né? O acho ingresso que eles vão Ele vai ter. estar lá. já tá caminhando pro fim do episódio. Acho que eu quero perguntar pra vocês o que vocês estão empolgados pro próximo filme? Vocês chegaram a assistir o trailer, pelo menos? Como é que tá a expectativa aí? vou te contar, hein? Nem vi o Deixar trailer. vocês irem na frente nessa. Nem vi o trailer, cara. Eu acho que eu nem vou ver quando sair, eu vou ver depois. Eu imagino, porque vindo Superman e Quarteto Fantástico aí, realmente Jurassic Park fica em última categoria, né? Mas. Ah, eu vou assistir, mano. Eu não não vou gosto, eu não passar. gosto de ver trailer, né? Então, pra mim, é uma resposta meio única, né? Eu não vi o trailer de Jurassic World. É Jurassic Park ou Jurassic World esse? Jurassic Park. Esse vai World. ser. Não, acho que vai ser Jurassic World. Nossa, Jurassic World recomeço. Recomeço, Não, isso. não, recomeço não. Recomeço foi. Ih, peraí, gente. nem sei o nome. Divergência de informação. Eu não sei o nome. Eu vou pesquisar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no. Vai ser Renascimento. Sim. E vai ser Jurassic World. Jurassic World Caramba. Renascimento. Nossa, então não vai ser mais uma Ó, trilogia World, né? sim, mas eu posso falar uma coisa que pode talvez empolgar um pouco vocês. O diretor, ele é o Gareth Edwards. E ele já fez Rogue One, uma história de Star Wars, Ô, louco. que é um Ô, dos meus louco. filmes. Vou ter que Aham. assistir. Ele fez. Ele,
Ele fez o primeiro Godzilla de 2014 e ele também fez aquele filme que saiu recentemente, em 2023, que é Resistência, que parece ser um filme de ficção científica muito bom, que o pessoal falou muito bem. Nossa. Então, tem um diretor bom aí, sabe? Vamos ver o que vai sair. Eu tô empolgado, sabe? Caramba. Ah, legal, mano. Não tava Dá, botando fé dá, nenhuma, dá um agora você me potencial animou um mais pro pouquinho, hein? filme. Sim. Você me animou um pouquinho. Foi de 0 pra um pouco agora de fé. Não, mas eu só vi material promocional, assim, tipo, eu vi uns takes da Scarlett Johansson e tal. Tipo, primeiro eu pensei que ela fosse uma cientista. Eu não sei se eu tô confundindo a imagem que eu tinha visto, mas eu tinha visto ela com óculos. Eu não sei se era ela de óculos ou a pessoa do lado dela de óculos. E, vai ser, sei lá, um cientista explorando ali. Não, acho que ela é militar mesmo. Eu acho que ela é Sim, militar. Eu não sei se era ela Ô, e ou vamos se o tentar. lado dela é foda. Não, mas pior, eu olhei aqui uma imagem no Google, Arthur, e realmente tem um cara do lado dela que tá de óculos, então ele deve ser o cientista. Pode E só crer. saiu um trailer até agora, né? Saiu 2, se eu não me engano. Saiu 2. Caralho. Mano, a gente precisa lembrar do que o João disse no primeiro episódio desse ano. Ele viu a fake news que a Scarlett Johansson É ia verdade. virar um Velociraptor. Ele É. Nossa Eu senhora. acreditei. Eu falei, nossa, que desgraça. O cara falando com a maior convicção do mundo, né? Tipo, nossa, eu vi o trailer com a Scarlett Johansson, meu dinossauro. Não, pior que eu nem vi o trailer. Eu, pior que falei, depois- eu vi uma parada que vazou, não sei, mano, mas a Scarlett vai virar um dinossauro desse daí? É isso mesmo? Vai acontecer isso mesmo. Vai ter que ir no cinema, João, pra descobrir. Muito bom. Tristeza. Ai, eu até chorei. Não, a gente tá numa época boa, né? Tipo, tem uns blockbusters bem fortes, né? Teve o último Missão Impossível, que saiu há algumas semanas. Vai ter Sim. agora Jurassic World, vai ter Quarteto Fantástico, vai ter Superman. Pra quem gosta de blockbuster, tá adorando. Sim, Tá mano, maluco esse, ó. demais. Tá doideira, tá maluquice. Pra quem é da Não, galerinha do isso, Scorsese, tipo, tá triste, né? É, verdade. Nossa, Até aí já teve demais. Junho e julho, tipo, tá tendo vários lançamentos, né? Recentemente teve ali no Stitch também, Bailarina, do universo de Treinar John seu Wick. dragão. Como Treinar Seu Dragão. Nossa, teve muito filme, mano. E ainda tem muito mais pra vir. Então, a gente vai ter que preparar a carteira aí. Pois é. Nem fala. A parte triste, né? Sim. Vou ter que ser sempre no dia mais barato, tá ligado? Tipo, terça-feira. Aham. pagar Lá na R$10. Sé, alugar meu filminho na banquinha. Sim. Ai, ai. Bom, mas então acho que é isso, né, gente? A gente conseguiu passear aqui bastante sobre a franquia e sobre outros aspectos também. A gente conseguiu falar de alguns jogos, um pouco sobre a produção, a gente trouxe outros filmes pra comparar também, né? Tipo, a gente não falou muito sobre os filmes em si, porque a gente já assistiu faz um tempo, mas eu acho que foi legal pra gente fazer esse aquecimento pro próximo filme. Quem tiver empolgado aí pra assistir. Eu mesmo, como eu falei, vou repetir, Quem tiver. eu quero assistir. Eu provavelmente vou estar lá no cinema. Mas é isso então. Acho que foi legal a gente comentar sobre essa franquia que eu gosto tanto. Sim, com certeza. Não é um clássico. Por mais que a franquia tenha tomado rumos questionáveis e talvez a qualidade não tenha se mantido, poderia. Ainda assim, Sim. é uma franquia, mano, absurda, que muita gente ama. Não tendo impacto de uma forma ou outra, né? Seja por conta do primeiro nostalgia. filme, a nostalgia também. Então é, tipo, Verdade. muita coisa. E, igual a gente comentou sobre o aspecto da produção, que dá pra não falar só sobre a franquia em si, mas como Hollywood também seguiu uma tendência, né? Do efeito prático, CGI, das mega blockbuster, mega franquias que nunca morrem. Verdade. Exatamente, mano. Alguém tem mais algum parecer a dizer sobre a franquia e dinossauros? A franquia de dinossauro. Star Wars sempre tava lá no meio. Jurassic Park não é Spielberg. nada comparado a Star Wars. Spielberg Não. fechadão ali, fazendo a ponte. Vamos fazer um baixo assinado pro próximo filme de Star Wars aparecer um Velociraptor ali no meio. mínimo. No Apareceu Fazer um o abaixo-assinado Chris Pratt pra e- Scarlett Johansson virar um Velociraptor ou não virar, né? De preferência. mínimo, exatamente. Mas tem que encerrar na metodologia assim, coloca um dinossauro. Se a Scarlett Johansson virar um dinossauro no meio do filme, a gente faz outro episódio só pra falar sobre isso, tá? Nossa, Sim, é. a gente fala que a gente preveu isso. É. Trato feito. Bom, então acho que é isso, pessoal. Eu sou o Cauã. Eu Eu sou o Arthur Alves. Ih, verdade. Eu sou a Mariana Paula. Eu sou o João Vitor. E é isso, gente. Curtam dinossauros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Não sejam devorados. Não sejam devorados, isso é importante. É o mais importante, eu acho. Vai que aparece, né? Um dinossauro na Zona Leste. Falou! Imagina, mano, mó medo. Tô trancada aqui em casa. Verdade. Bom, mas é isso, gente. Tchau, tchau.